Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, capítulo 4 de Gálatas. Vamos ver o que esse maravilhoso estudo tem a nos ensinar. E mais uma vez, não vou ficar repetindo o capítulo, porque é um estudo único de um capítulo só. Vamos ver o que temos a aprender. Versículos 1 a 3. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, mas ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo aqui está usando uma analogia, tá bom? Vamos para o próximo slide para entender melhor. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então aqui é interessante. Paulo usa uma analogia. Nós éramos servos que tinham um filho. Deus envia esse filho, nascido debaixo da lei, ou seja, ele obedecia a lei, ele guardava a lei, e através do seu sacrifício, nós fomos adotados por Deus. Então não somos mais servos, somos filhos dele. Versículo 6 é muito importante. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então, o Espírito que nós recebemos não é uma terceira pessoa, é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é Espírito de Cristo. Então, precisamos entender isso. Por isso, quando você escuta Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não tem um terceiro. Primeiro que Jesus nem é chamado de Deus. Efésios 4, 6 e também outros versículos da Bíblia dizem sobre isso. Mas estou aproveitando aqui para dar um parêntese logo do estudo. Né? E, porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Então, quando eu recebo o Espírito Santo, eu não recebo um terceiro Deus. Eu recebo o Espírito de Cristo. Que possamos ter compreendido isso. Versículos 7 a 9. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Foi o que eu falei antes, né? Mas, quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Ou seja, quando você não conhecia Deus, você se vê a qualquer outra coisa que não é Deus. Isso aqui é pesado, isso aqui é pesado. Então, se você não crê no Deus único, você não entende quem é Jesus Cristo, e que você tem o Espírito de Cristo e não o terceiro Deus, você não crê em Deus. Você acredita em deuses, plural. A Bíblia chama Deus singular. Mas, agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornai outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Você que conhece a verdade, ou você sendo conhecido do próprio Deus, tu vai querer outra vez que voltar para aquele lado errado? Para a doutrina errada? Para o pensamento errado? Paulo faz uma pergunta. Guardar dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Então, Paulo manda guardar dias, meses, né, tempos e anos, e também ele tem receio, né? E que ele espera não ter trabalhado em vão para essa igreja de Galáxia, né? Para os Gálatas. E ele também roga que os irmãos sejam igual a ele. Isso aqui é uma coisa pesada. 13, 14 e 15. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Ou seja, Paulo estava fraco por algum motivo, né? Com fome, com sede, com frio ou outras coisas a mais. E não rejeitar-te nem desprezar-te, isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Interessante, né? Paulo passou por uma dificuldade, até mesmo sendo tentado. Tentação, Paulo estava sendo tentado e mesmo assim a igreja acolheu. A igreja não humilhou Paulo, a igreja não julgou Paulo, acolheu. Isso é importante. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Né? O que ele está dizendo? Se fosse possível, Paulo daria o olho dele para a igreja, né? Para que eles pudessem perceber e ver as coisas. Né? Interessante. Versículo 16 a 18. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles.
É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, o que Paulo está dizendo? Que a igreja ele está perguntando, eu virei inimigo porque eu estou falando a verdade para vocês? Hoje em dia, as pessoas, infelizmente, preferem a mentira, parece, né? Você fala a verdade, ela fica com raiva e muitas vezes não fala nem mais com você, né? E aqui está dizendo que eles, alguém, tem um zelo para a igreja, mas não como é para ser, mas querem excluir, né? Como tem hoje em dia também. E aqui é importante, temos que ser zelosos apenas para o bem, não quando Paulo está presente. Resumindo, você não pode obedecer a Deus só quando o líder está perto. Tá? Versículo 19 a 21. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dize-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Mais uma vez, Paulo está dizendo que a igreja queria estar debaixo da lei, botando a lei acima de Cristo, né? E Paulo aqui, como é que ele pode dizer? Ele estava triste, né? Estava muito triste. Bem que ele está convosco, né? Bem, acho que nesse momento que estava escrevendo a carta, ele estava meio irritado, né? Mudar minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito, né? Também tem isso. 22 a 24. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro livre, né? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era do livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é de Agar. Então aqui tem duas promessas: o filho da servidão, que é de Agar, certo? E o filho da servidão, que é Agar, que tem duas alianças: o do jugo, que é o da servidão, e o da promessa. Ora, 25 a 27. Esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, o qual é mãe de todos nós. Então aqui existem duas cidades, a da promessa e a da terra. Então Paulo faz uma comparação do filho da promessa que é do céu e o filho da terra que está na terra. Olha, o filho de Agar, ele representa Jerusalém da terra, mas o filho da promessa representa Jerusalém dos céus, que é a promessa que vamos morar lá. Então Paulo faz essa analogia, essa simbologia. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido, né? Interessante isso aqui, muito interessante. O que ele está dizendo? Que o filho da rejeitada, que nessa época a solitária era rejeitada, é melhor do que aquela que tem marido, né? Interessante. Aí ele explica aqui, 28 a 31. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Que promessa? Aí ele vai explicar. Mas, como então aquele que é gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Todo mundo que é da carne persegue o do Espírito. Não adianta fugir. O carnal persegue o espiritual. Eu não estou falando aqui de não cristãos. Estou falando de pessoas que se dizem cristãs e elas, ao mesmo tempo, perseguem os que pregam a verdade. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Porque ele está dizendo, você que ainda está no pecado, você não terá promessa. Ah, mas eu tenho Jesus Cristo. Você está em pecado. Você não se arrependeu. Você não teve conversão de vida, mudança de vida. Como é que eu tenho? Obedecendo a lei. A guarda da lei representa que você se arrependeu dos seus maus caminhos. É a ação, a prática. Aquele que roubava, não roube mais. Não roubareis. Não furtarás. Entende? É nesse sentido. Irmãos, que Deus os abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.